Pai Celeste, nós te agradecemos pela vida e pela saúde. Agradecemos pelo privilégio de sermos capazes de vir aqui, de abrir sua palavra em paz e segurança. Sabemos que breve as coisas vão mudar. Todas as coisas que a gente aprendeu agora serão vindas para ser usadas. Por favor, nos ajude a usar esse tempo sabiamente, para não sermos distraídos pelos prazeres ou dos cuidados da vida. Esteja conosco enquanto oramos. Eu oro pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Uma revisão, um sumário rápido, uma revisão rápida do que estudamos ontem. Alguém pode fazer? Começamos com que verso ontem? Apocalipse 10, 3. We began Revelation 10, verse 3. And what application would we making then? What were we seeing? O que a gente está vendo? Que aplicação estamos fazendo em Apocalipse 10? Que foi cumprido em 1840. Mas existem eventos que aconteceram antes. A gente está tentando entender esses eventos que aconteceram em 1840 ou em antes. Por que a gente está marcando 1840? E de onde a gente foi? De Apocalipse 10, 3. Para onde? Amos. Amós capítulo 3. O que a gente encontrou em Amós capítulo 3? The lion. The lion roaring. Prophecy. Vamos ser um pouco mais estruturados, um pouco mais felizes. A gente leu do verso 1 ao verso 8. Vocês podem se lembrar? Queremos entender o que significa esse bramir do leão em Apocalipse 10. Então a gente foi a Amós 3. A gente queria entender Amós 8, de Amós 3, 8. Mas para entender o contexto, começamos no verso 1, versículo 1. E ali você vê o Senhor falando ao seu povo, que Ele escolheu eles. E aí Ele pergunta, o Senhor faz várias perguntas. Será que dois podem andar juntos se não estiverem de acordo? E aí no verso 4, está falando do leão de novo. A gente concordou que o leão estava falando do rei do norte, sendo o rei da Babilônia. Sendo também um aviso para a destruição. Mas o leão também pode ser o Senhor. Isso é baseado em Amós 1, 2. O Parmênio perguntou por que pode ser o Senhor, ele falou Amós 1, 2. Vocês se lembram disso?
Ele vai considerar isso como um sim. Amos 1:2 says, and the Lord will roar from Zion, and he will. Amós 1:2 diz, e o Senhor bramará de Sião. That brought up the idea that the lion can be the Lord. Então isso trouxe a ideia de que o leão pode ser o Senhor. And then you have in verse 8, the lion, and verse 8 of chapter 3, the lion roaring. E aí você tem 3:8, no capítulo 3, versículo 8, tem o leão bramindo também. In relation to when the lion roars, and then it says, who can but prophesy? As the Lord raises a prophet, soon the lion roars. Então ele disse que, aqui em 8:3 fala, o leão brame, quem não temerá? O Senhor fala, quem não profetizará? Então o leão é o... So from 3:8 we got that there's a prophet that's going to be raised up, or prophesying is going to happen. Então de Amós 3:8 a gente viu que esse rugir, esse bramir, é quando um profeta é levantado. And what did we get from chapter 1 verse 2? E o que a gente pegou de Amós 1:2? Maybe someone else besides Aaron. Mais alguém além do Aaron? She's saying that in Amos 1, it brings destruction. The roaring of the lion brings destruction, and in Amos 3:8 or 3, it brings prophecy. Okay, so we saw those two principles. Tudo bem? Então a gente viu esses dois princípios. And that's what we had here. Prophesying and judgment. Então é isso que a gente tem ali, profecia e juízo. So we're not going to focus on this bit, but I want us to understand when we saw this yesterday. Então ele não quer focar nisso, mas ele quer que a gente entenda quando a gente viu isso ontem. We saw that the judgment was brought in chapter 1. A gente viu que o juízo é trazido no capítulo 1. And the punishment is brought to view in chapter 3. E a punição é traga no capítulo 1. And we know that Amos No capítulo 3. E vimos que Amós. is ministering when? E vimos que Amós está ministrando quando? Who's reigning? Quem está reinando? Uzziah and, Oséias. Oséias e quem? and Jeroboam. Oséias e Jeroboão. So you have these two kings. Então você tem esses dois reis. And we didn't tackle this issue about the earthquake. Uzias e Uziah. We didn't tackle the issue about the earthquake. A gente não falou do assunto sobre o terremoto. But the earthquake is, I don't think it's that straightforward. Ele não acha que o terremoto é algo que dá para entender logo de cara. But if we were to look at Amos in a literal fashion, E se a gente vai olhar Amós agora de uma forma literal, it might look something like this. pode parecer algo como isso. So if we draw a timeline, Se a gente desenhar uma linha de tempo, we would have Jeroboam, nós teríamos Jeroboão, and I think Uzziah looks like this. e ele acha que Uzias é mais ou menos dessa forma, Jeroboão segundo assim. And when we looked at this structure, Quando a gente vê essa estrutura, we had it here, Jeroboam and Uzziah, que a gente tem ali Jeroboão e Uzias, and we see that Amos's ministry is focused on the 10 tribes. e a gente vê que o foco do ministério de Amós é as 10 tribos. We can actually see, I just made that comment. A gente não estudou isso, ele que fez o comentário. So destruction here is going to come Então destruição ali vai vir, to Hoshea, and that's what's being portrayed in chapter 3. a destruição vai vir para Oséias, é isso que está sendo dito em Amós. We could put chapter 3 here, Então a gente pode colocar o capítulo 3 ali, where destruction is going to happen. onde destruição vai acontecer. But verse 2 of chapter 1 Mas o verso 2 do capítulo 1 is talking about the destruction of all of these nations. está falando da destruição de todas essas nações. And it's not talking about the destruction of the nations by Babylon, E não está falando da destruição das nações por Babilônia. because Babylon is going to destroy all of these nations, Porque a Babilônia vai destruir todas essas nações, which in and of itself is another prophecy. que em si mesmo é uma outra profecia. But it says the lion roars out of Jerusalem.
Mas está dizendo que o leão ruge para Jerusalém, de Jerusalém. So where would we place that? E onde a gente colocaria isso? Because Jerusalem's going to be destroyed in the time of Zedekiah, Que Jerusalém vai ser destruído no tempo de Zedequias. and it's never really recovered after that. E nunca se recuperou depois disso. So where do we place this destruction of all these nations Então, onde a gente coloca essa destruição de todas essas nações? Future. in the future? So let's put it here, and we'll just say time of the end in E, the general sense. e que a gente vai dizer tempo do fim num tempo de forma genérica. Can you put CA? This looks like arrival of the first. Oh yeah, This is CA, that's okay. I'll just do the chapters. Capítulo 1, capítulo 3. 3:8 and 1:2. 2 e 3. So that's kind 3:8. of that's the kind of the structure of Amos. Então, é a destruição tratada por Amós. Now, what might confuse people? But is it true actually because every prophecy should have a literal fulfillment and then there's a spiritual fulfillment for us? Ele Is está the literal fulfillment for us? tá perguntando se isso seria verdade, porque toda profecia tem que ter um cumprimento literal, além da segunda aplicação. You're probably right, actually. Sim, você provavelmente está certo. Maybe it's I because would say don't know that when it is. Damascus or Gaza or Tyre, they are all destroyed in some point in time. Ele está dizendo, todos esses países que foram citados aqui provavelmente foram destruídos em algum Maybe ponto no not by tempo. God's people, but it was at least maybe by the Lord. Talvez não pelo povo de Deus, mas com certeza pelo The Senhor. only thing I'm struggling with A única coisa que ele está tendo dificuldade is the only person that I know that ever destroyed them is Babylon. é porque a única pessoa que ele sabe que destruiu esses povos foi Babilônia. So maybe we'd have to re-examine what it means to roar out of the city. Talvez, então, a gente tem que reexaminar o que significa rugir ou bramir da cidade. It's the Lord's army. Aaron está dizendo é o exército do Senhor. Babylon. Yeah. Babilônia? Sim. Okay. My army from the north. It's that's to me the point was because it was out of the north, not out of the city. Ele está dizendo, So I didn't have an answer to that point. So you're right. ele está dizendo, poderia ser o exército do Senhor, né, do norte, mas o Pavino está dizendo sim, mas veio de Jerusalém o bramido. The only point I wanted to bring up O único ponto que ele quer levantar is that when we make an application, é que quando fazemos uma aplicação, even if these two things are separated, mesmo que essas duas coisas estejam separadas, we maybe I don't know if I should say this. We have the ability, or this is what we do. We actually end up lining them up. a gente faz, ou talvez a gente tenha habilidade, ou é o que a gente acaba fazendo, a gente alinha essas coisas In different ways, de formas diferentes. so we could line them up, Então a gente pode alinhá-las, we could swap them around, a gente pode trocá-las, we take each individual history and use them separately. a gente pega cada história individualmente e a usa separadamente. And sometimes that confuses people. E às vezes isso confunde as pessoas. So I don't know the answer to this one here Então ele não sabe a resposta para esse aqui, when we talk about the literal application. quando a gente fala da aplicação literal. Because I guess I'm struggling to conceptualize this Ele está tendo dificuldade de conceituar aquilo ali, as being Babylon como sendo Babilônia, when it's coming from Jerusalem. como sendo Babilônia saindo de Jerusalém. But is it saying it's coming from Jerusalem? He utters his voice from Jerusalem. He's prophesying from Jerusalem. Ele está dizendo que não sai de Jerusalém, mas sim profetizando de Jerusalém. So the destruction can come from somewhere. Mas ele está dizendo que a destruição pode vir de outro lugar. I don't know. I guess what I'm struggling is because he's roaring from the city. Now the other passage he's roaring from what is it, the forest. A dificuldade, na verdade, é que aqui ele está rugindo da cidade, do outro lugar ele está rugindo So we'd da have floresta. we'd have to make some kind of application of how we're going to conceptualize that. Então a gente teria que fazer uma aplicação de como conceituar isso. Because it would seem to me that wherever the lion is where his home is. Porque parece para ele onde que o leão estiver, é ali que é a sua casa. So I'm going to leave that. Maybe we need to look at it a bit more. Ele vai deixar aí, talvez a gente tenha que olhar para isso com mais calma. So another comment that we had yesterday Outro comentário que a gente teve ontem was that I was going too fast. é que ele estava indo muito rápido.
So if I go too fast, Então, se ele for muito rápido, please just tell me. por favor, só diga a ele. We're in Revelation chapter 5. Estamos em Apocalipse capítulo 5. Unless anybody's got any more questions about yesterday that they didn't understand or we might need to review. A não ser que tenhamos perguntas sobre ontem que queiramos revisar. No? So why are we in Revelation 5? Não, então por que estamos em Apocalipse 5? Continuamos no leão. We're still on the line. Okay, so we're still looking at this lion. And it's Revelation 5:5. Então, Apocalipse 5, 5. So let's read that. Vamos ler isso? Anybody? 5:5. Yeah. E disse-me dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, os seus 7 selos. The English? And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. So recently, Então, recentemente, I was at a prophecy school. ele estava numa escola de profecia, num seminário. I think it was a prophecy school. And I was using an application Ele estava usando uma aplicação, to place verses on a line. ele estava usando uma forma de aplicar os versos em uma linha, colocar eles numa linha. Instead of looking at the words, E ao invés de usar para as palavras, I just went straight to the verse numbering. ao invés de usar as palavras, ele foi direto para os números dos versos. So it says 5:5, Então diz 5, 5. and I said, that's a doubling. Então ele fala, isso é a porção dobrada. Even if I don't know what the words mean. Mesmo que ele nem sabe o que as palavras dizem. And someone objected to that, E alguma pessoa rejeitou isso ou saying that perguntou isso. verse numbering should be a secondary application Dizendo, or a defense, a secondary defense. então, dizendo que os números dos versos deveria ser uma forma de aplicação secundária, ou então And we should be able uma to, defesa somente. we should look at the words first. Que a gente deveria olhar primeiro os números, as palavras. So I don't know what we think. Ele não sabe o que vocês pensam. If we're comfortable to use verse and chapter numbering as a primary source of placing these words on a waymark, Então, on a line. Ele não sabe como vocês se sentem ao usar os números dos versos como uma justificativa primária de aplicar esses versos numa linha. So let me repeat what I said, maybe simpler. Então ele vai repetir de uma forma mais simples. As the second angel's message, we have a doubling. Na segunda mensagem angélica a gente tem uma coisa dobrada. So when we see a doubling here, Então quando a gente vê uma coisa dobrada aqui, I'm saying this is the second angel's message. ele está dizendo que é a segunda mensagem angélica. So I don't know what we think. Então o que vocês pensam? If we're comfortable doing that, because some people are just not comfortable. Vocês estão confortáveis fazendo isso? Porque algumas pessoas não estão confortáveis. Só. Sim. Sim, só um número. Se a gente for olhar assim, então, a gente vai ver muita porção dobrada toda a Bíblia. He's asking, so if you're going to start looking like this, you're going to see a double portion everywhere in the Bible. I Constantly. suspect you would, yeah. E sim. But we've seen it so many times already. Mas a gente já viu tantas vezes. Collectively, I think we could probably find 5, 10 maybe. De forma coletiva, a gente pode já achar talvez 5, 10 rapidamente. Way more. Got way more. Infinidade. Infinity almost. He's saying. A primária deve ser o conteúdo do verso. He's saying the primary should be the content of the verse. Depois, After o número, né? the number. As I say, that was the objection that someone raised. Como ele disse, sim, foi essa a objeção que alguém fez. And I'm at the stage now E ele está num ponto agora. where I'm happy to use the verse numbering as a primary evidence. Ele está num ponto hoje onde ele está feliz em usar os números do verso como a fonte primária. And people don't like that. E as pessoas não gostam disso. So, It's like a council that we have.
É como o conselho que a gente teve on the usage of spirit of prophecy in the Bible. no uso do Espírito de Profecia e da Bíblia. So for some we should mainly use Bible. Então, para alguns, a gente deveria usar só a Bíblia. But I also agree that we're at a point that spirit of prophecy can accept this methodology. Mas ele entende que hoje a gente pode usar esse método. Let me just finish this point. Yeah, because of, as you say, the evidence that we have from so many other verses where it really is clear that the number means something. Ele está dizendo, o Marco está dizendo isso por causa da evidência de tantos outros versos que nos justificam assim. So people object, Então as pessoas rejeitam, many Adventists object, muitos adventistas rejeitam, that we can use Ellen White que a gente pode usar Ellen White as primary evidence. como uma evidência primária. And they think we should be able to defend everything from the Bible. Eles dizem que a gente deveria ser capaz de defender tudo da Bíblia. And for a long time on this movement, we haven't taken that position. E por muito tempo já nesse movimento a gente não se comporta assim. We'll use the Spirit of Prophecy as primary evidence. A gente usa o Espírito de Profecia como uma evidência primária. So I think Brother Marco is saying it's a similar principle. Acha que o irmão Marco está dizendo que é um princípio similar. É curioso. It's curious. Okay? That's fine. Well, though we use it as a primary source, it never will be the only source, right? We will reconfirm if the content also fits. Ele está perguntando Or is it just every Genesis 1:1, Genesis 2:2 is all the same? I don't think so. So we will always look maybe for the numbering and then see if the content also applies to that, or is it? Obviously, because ele está perguntando que apesar da gente usar os números de forma primária, ele espera que a gente analise os versos para ver se os versos concordam. Porque senão a gente vai pegar Gênesis 1:1, Gênesis 2:2, e ele não acha que todos eles vai ser uma porção dobrada. so Como única prova, ele está I falando. just wanted to make that observation. Let's drop back to verse 1. Ele só queria fazer essa observação, mas agora ele vai continuar. Vamos para o verso 1, então. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. My question is, A pergunta dele é: who's the person who's sitting on the throne? quem é a pessoa sentada no trono? The Lord, God. Okay, what does that mean? O que isso significa? Because the Godhead is... Porque Deus são Okay, 3 okay, pessoas. the Godhead is composed of 3 personalities. Porque Deus é composto de 3 personalidades. Deus Pai. God the Father, God the Father, Jesus, Jesus. and the other people got opinions. O que mais vocês acham que é qual? Deus? Qual Deus ele está perguntando? Não, Pai. The Father. The Father. So let me ask a different question then. Ele vai perguntar uma pergunta diferente. Verse 6. Verso 6. And behold, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders stood a lamb. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. So who's the lamb? Quem é o cordeiro? Jesus. So we all agree that the lamb is Jesus. Então a gente concorda que o cordeiro é Jesus, But we disagree who's sitting on the throne. mas a gente discorda de quem está sentado no trono. Some people think it's the Father, and one person thinks it's Jesus. Algumas pessoas acham que é o Pai, e uma pessoa acha que é Jesus. E vi na destra que estava sentado no meio. E na verdade, a destra e a esquerda, não tivesse Deus. Não, desce na direita. Ou isso, tudo bem. Não tivesse Deus no centro e a terra à direita de Deus, o Filho. He's saying that in the right hand, Do lado. onde você está lendo isso? No primeiro verso. Oh, he's saying that on the right Na hand, destra, do lado esquerdo, está sentado. he's saying on the right hand, Direita é, no caso. Okay. On the right hand, what? yeah, você está dizendo que a destra do trono Não, está sentado alguém, é isso? não.
Não, livro. livros é mão de livros. Agora é o verso 6. Uh-huh. You're going to have something in English, I don't know. Yeah, but I'm trying to understand. Okay, I'll tell you what, have a think about what you want to say. Estava no meio do Don't say anything yet. 1 second. Sister Solange, you tell us why it's Jesus. Antes de você continuar, que eu não consegui traduzir para ele And bem then a my pergunta, sister will tell us why it's the Father. ele está perguntando para Solange por que é Jesus e depois ele vai perguntar para Angelina por que é Deus. Jesus or she's saying that Jesus is the one who has the book on his hand and he's the one who can open. Okay, but no, but you've got to prove it a bit more than that. He's got a book. How do you know he's got the book in his hand? Como é que você sabe que é Jesus que tem o livro na sua mão? Are you taking that from Revelation 10? Ela está pegando isso de Apocalipse 11. Okay, so you're 10. saying De Apocalipse 10, Jesus tem o livro na mão e ela está falando que por isso aqui é Jesus também. I saw in his right hand, he's got. I'll read verse 1. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book. So in his right hand he's got a book. And Então he's na mão saying, direita ele tem um livro this is lining up with Revelation 10. e ela está dizendo, a Solange está dizendo que isso está se alinhando com Apocalipse 10. Okay, so do you agree with that logic? Vocês concordam com essa lógica? So now you're saying it's Jesus. Então agora você está dizendo que é Jesus. Não. So you don't agree with that logic. Então você não concorda com essa lógica. Porque esse Jesus que aparece This one that appears on the 6th, verse 6, é a pessoa que toma o livro. is the one who takes the book. Se você continuar lendo hoje. If you We keep reading. already know that. We know that. A gente sabe isso, But we're looking at verse 5. mas a gente está olhando o verso Sorry, 5, chapter 5, verse 1. 5:1, And Sister Solange said, e a irmã Solange in diz, Revelation 10, em Apocalipse 10, Jesus has got the book in his hand, Jesus tem um livro na sua mão. and this person's got the book in his hand, and Yes. that's the connection to make it. Essa You see? pessoa é uma pessoa que tem o livro na mão e em Apocalipse 10 também tem. Como Apocalipse 10 é Jesus, aqui é Jesus. Essa é a conexão que ela está fazendo. You said you agreed with the logic, E você falou que você concorda com a lógica, but then you said it's not Jesus, so you can't agree with it. mas aí você disse que não é Jesus, então você não concorda. Não, no primeiro momento é Deus, no segundo momento é Jesus. É como se ele pegasse esse livro da mão de Deus. O Filho Cordeiro, o único que tem permissão para pegar de Deus. Esse livro, assim. He's saying that in the first moment it's God and the second moment is I don't know Jesus, who God is. I want names. the Father. Father, okay? And so in the first moment is the Father and the second moment is Jesus because he took from his hand. Now, I understand your position. Ele entende sua posição, I want you to prove ele quer que você prove that it's not Jesus, that it's the Father. que não é Jesus, mas que é o Pai. Let me say this. Deixa ele dizer isso. When you do prophecy, What, sorry? when you understand things in the prophetic sense, Quando você entende as coisas em forma profética, you can mix things up in very different ways. você pode misturar as coisas de forma bem diferentes. You can make two separate events here, Você pode fazer dois eventos separados aqui, even if this was literal. mesmo que aquilo tenha sido literal. When you make a prophetic application, Quando você faz uma aplicação profética, these things can happen at the same time essas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, or backwards. ou de forma inversa. So you can't just say, Então você não consegue somente dizer. because in verse 6 you've got the lamb taking something from someone, Você não pode dizer simplesmente que porque no verso 6 você tem o cordeiro tomando o livro da mão de alguém, that it has to be two separate people. que precisa ser duas pessoas separadas. We need stronger arguments A than gente that. precisa de argumentos mais fortes. Ele tá Do you dizendo. understand what I just said? Você entendeu o que ele disse? My sister, why is it the father? Irmã, por que é o pai? Você está me confundindo. Ele confia em mim. No, I didn't say anything. Ele não I haven't disse nada. confused you. Ele não disse nada, ele não falou nada. It was Sister Solange who did that. Solange que fez isso. Não. Ele entendeu o que eu falei? Sim, eu vou traduzir para ele. So what did she say? If you understood what she said, I said I translated to her. She was confused. Okay. Se for ler com atenção, If you read carefully, é a mesma, é a mesma pessoa. it's the same person. Porque no verso 6 Because in verse 6 diz, says, e olhei, and behold, e eis que estava no She's reading meio verse do 6. trono in the midst of the throne,
In the midst of the throne is in the throne, is inside the throne. Let's stop there. So, vamos parar aí. We'll do a plan view looking down. Vamos fazer um plano, olhando para baixo. There's one throne. Tem um trono. How many more thrones are there? Quantos tronos tem ali? Um, One, she's saying. 12. Someone Where says do we 12. get 12 from? Onde você tem 12? Where you get 12 from? De onde sai 12 tronos? Vou trabalhar de novo. There are 24 thrones somewhere else. 24. So, if you try to find the verse, because I thought there was 24. Yeah, you're right. Ele acha que tem 24 mesmo, por causa de outro verso, mas ele disse. I think it looks like this. Então ele acha que parece assim. And there's 24 Tem 24, plus 1. mais um. And in the middle, E no meio, or in the midst, ou is entre eles, here. It's not in the midst of the throne, it's in the midst of all the seats. ele está dizendo que é no meio dos tronos, e não no trono. Did you find 24? No. We just got 24 elders. From Daniel 7, Entre os isn't it? anciãos, entre Ok. os 4 Chapter animais, four. entre os anciãos. Brother Eagle saying from Daniel 7 that the thrones were set up. So he says there's multiple thrones. Eu sugeri que Daniel 7 tem tronos, tem 24 anciões. Que os tronos são colocados. Os tronos são colocados em Daniel 7. We know 4:10 says there's 24. 4:4. 4:4. Okay, let's read verse 4. 4:4. Round about the throne were 24 seats, there it is. And upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. So these must be thrones. Então, isso devem ser tronos. Why? Por quê? O quê? Why must there be thrones? Porque this should be thrones, you're saying? 24, it just says seats, Oh no, it's throne in Portuguese, but okay. Crowns of gold. because they've got crowns. In Portuguese, it's thrones. It says thrones in there. Yeah. Okay. So in the English it just says seats. No inglês, em vez de tronos, dizem cadeiras. And I'm saying it must be thrones because they've got crowns. E ele está dizendo que devem ser tronos porque eles tinham coroas na Are we cabeça. okay, we've got 25 thrones, Então vocês estão de acordo que tem 24 tronos, which is a 24 plus 1. que é 24 mais um. Are we okay with that? So is this evidence É isso evidente? of who's sitting on this one? On the one? De quem está sentado naquele um? Some people say yes. For me. But why is it evidence? You're saying yes. Por que é uma evidência para você? Vendo os 24 e o cordeiro, eu imagino que seja Deus. Watching the 24 plus 1 and then the lamb in the midst, she imagined that the one on the seat should be the Father. Okay, so you still think this is the Father? Então você acha que é seu pai? Okay. Are we going too fast? Are you keeping up? A gente está indo muito rápido ou você está acompanhando? Tá bom. Exactly. Oh no, I was waiting. Okay. Oh, so where do we get this 24 plus 1 from? Where else do we see 24 plus 1? Ezekiel? Ezekiel 8. Sanctuary, priests, The 24 priests and high priests. So you've got 24 priests plus high priest. SS. And so priest isn't even. It's S and that's S. One is S and one is SS. Yeah, priest is S and Okay. So high we've priest got is SS. S and SS. O que é isso? Sacerdote e sumo sacerdote. Ah, tá. And what did you say? I said Ezekiel 8. Ezekiel 8. You have 25. Because in Ezekiel 8 it says 25. Yeah. Why would it say 25? Because of this 24 priests plus the high priest. So maybe if we could find You have this, 20, I was going to say if you could find it. yeah, I know it somewhere. Because it's in the courses. Ele está perguntando porque existe essa
isso, 24 mais um em outro lugar. Ele está pedindo o Aaron para encontrar. So I don't know the verse off the top of my head, but maybe someone will find it. E eu citei Ezequiel 8, onde você tem 25. Or if you don't find it now, someone might Anciãos post it on the também. website, on the comments. But this is what Zechariah is doing, which is John the Baptist's father. E é isso que Zacarias está fazendo, que é o pai de João Batista. He's going to Jerusalem. Ele está indo a Jerusalém para ministrar, Because it's his course, porque o seu curso, the course of his family. a herança, o dever de sua família. So when it's his family's turn, he's the one who gets selected. Então, quando é a família dele, quando a família cai sobre a família dele, ele é o selecionado para ir. So if we can't find it now, I'm certain that this is correct. Se a gente não consegue achar agora, ele tem certeza que isso está correto. So I'm saying, Ele está dizendo, I think Brother Arian's saying, ele acha que o irmão Aaron está dizendo, this is evidence of what? isso é uma evidência de quê? If there's 25 throughout, this is the one, isn't it? Esse é o 1, certo? So who must this person be? Quem essa pessoa deve ser? The high priest. And who's the high priest? O sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Jesus. So this 24 plus 1 numbering Então esse número, 24 mais 1, is evidence that this is Jesus. é uma not the evidência de Father. que isso é Jesus e não o Pai. Na ilustração do Nicolas é Jesus. In his child book is Jesus. 24. It's 24 plus 1 and it's Jesus in the center. 24 plus, okay. Yeah, Adventist? É adventista isso? No, it's okay. Yes. Okay, so we're in chapter 4. Então a gente está no capítulo 4. Let's pick up from Nós estamos aonde? Capítulo 4 de Apocalipse. verse 9. Verso 9. Apocalipse 4, 9. Então o cordeiro é um cordeiro mesmo. So she's asking, so the lamb is the lamb, actual lamb. What does that mean? O que isso quer dizer? Porque quando fala cordeiro, eu imaginei como sendo Jesus. Because when they said the lamb, she imagined as being Jesus. Okay, you're saying the lamb is Jesus. No, she's saying that it's not Jesus. It's not. She's saying, oh, so then it's not Jesus because Jesus is over there. Can it be the same to two things at the same time? Yeah, I understand the question. So, She's saying that this is a lamb, a regular lamb. are you okay that this lamb is Jesus? No, she said, I understand the question. How can two things be one person? I understand that. But I'm asking you a simple question. Is the lamb Jesus? É o Cordeiro Jesus. Understood. Jesus would be number one. So then I'm asking, also the lamb is Jesus? Verse 6. Ela estava perguntando que o número 1 é Jesus, então ela está perguntando, será que o Cordeiro também é Jesus? So verse 6 clearly says that it was a lamb that was slain from the foundation of the world. No verso 6 diz claramente que era um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Who'd been slain, not from the foundation, just says Que slain. foi morto, não desde a fundação do mundo. So is that Jesus? É esse Jesus? So you know that's Jesus here. Então a gente sabe que é Jesus ali. And from another model, E de um outro modelo, we're saying that this is Jesus. a gente está dizendo que também é Jesus. And it's causing you problems Está te dando problemas. because you've got two different things being Jesus. Porque você tem duas coisas sendo de Jesus. But no problem. We go ahead and read. Okay? Mas não tem problema, a gente continua e ela vai Brother, conceptualizar. found the verse? Yeah, it's 1 Chronicles 24. 1 Crônicas So let's 24. take that. Vamos para lá. 1 Crônicas 24. 1 Chronicles, Primeiro Crônicas 24. 24. sorry, 1 Chronicles, 24. 24. verse. It's the whole, it starts in verse 1, it says, now these are the divisions It's the of, whole chapter. yeah, basically, it's a whole list of names, 1, 2, 24 groups. But the groups are mentioned from verse 7 to 19. okay, so I'll do 1 to 19. Well, we won't read 1 to 19. You direct us to which verses that are pertinent to. So what we're trying to prove now Então o que a gente está tentando provar agora is that in this setting in heaven, é que nessa organização no céu,
where you've got these 24 thrones and the one throne, onde você tem esses 24 tronos e um trono, getting 25, que chega a 25, that it's a symbol of the priesthood. que é um símbolo do sacerdócio. Now, we're talking about the priesthood in, if I can say it in a kind of a literal sense, Então ele está dizendo o sacerdócio de uma forma literal, because of the numbering, por causa dos números. but then we'd have to make some prophetic application, Então a gente teria que fazer uma aplicação profética, because as soon as we use the phraseology priesthood, porque assim que a gente usa a frase sacerdócio, then we're talking about the priests, Levites and Nethinim. então a gente está falando dos sacerdotes, levitas e netineus. So we'd even jump one step further. Então ele vai pular um passo à frente. But before we do that, Mas antes de fazer isso, if there's 25, se tem 25, Ezekiel chapter 8 em Ezequiel capítulo 8, is telling you this is something to do with priests or leaders. em Ezequiel 8 está dizendo que isso tem a ver com líderes, com sacerdotes. Are we okay with that? A gente está de acordo com isso? And now we're going to 1 Chronicles 24, Então agora em 1 Crônicas 24, and we're going to try and prove, a gente vai tentar provar, as a second witness, como uma segunda testemunha, that these 24 que esses 24 are the courses of the priests são as ordens dos sacerdotes, over a 1 year period. de um período de um ano, era o trabalho deles no período de um ano. So Brother Aaron will guide us through this. Então o irmão Aaron vai nos direcionar enquanto a gente faz isso. Well, 1 Chronicles 24, verse 1 shows you that there is a division among the sons of Aaron. Então no verso 24 diz que 24:1 diz que deveria existir uma divisão entre os filhos de Arão. Let's just stop there. Vamos parar aqui. Who is Aaron? Quem é Arão? Don't say Moses' brother. Não diga irmão de Moisés. Miriam's brother. Sorry? He's a what? What tribe is he from? De que tribo ele é? Levi. Levita. So you've got Levi, his, not literal dad, but his dad, Então ele tem Levi como seu pai, não literal, mas é seu pai. because maybe his great granddad or something, Talvez seu tataravô, alguma coisa assim. because he's the fourth generation. Porque ele é a quarta geração. Então, So he's tataravô. got brothers. Então ele tem irmãos. That's the only point I want to bring up. É o ponto que ele queria trazer. Ele tem irmãos. Aaron's house A casa de Arão is what? é o quê? What's their job? Qual que era o trabalho deles? Cuidado. High priest. No. Priest and take care of the priesthood. Who said high priest? I said. Okay, so Aaron's house is not the high priest's. Então a casa de Arão não é o sacerdote, o high priest, o sumo sacerdote. Aaron's house is O que é a casa de Arão? just priests. Só sacerdote. And one person will be a high priest from that family. E uma pessoa daquela casa vai ser o sumo sacerdote. What about all the other uncles and cousins? What are they going to be doing? E o que é todos os outros tios, irmãos? O que eles vão estar fazendo? Levitas. Levites. So they're all the Levites. Então eles são os levitas. They do singing and Eles fazem, cleaning and cantam, all the many other limpam, operations. todas as outras operações. So that's where we begin. This is the priesthood. Então aqui é o sacerdócio. And in verse 5 it says, No verso 5 diz: this is in the time period of David, and he makes a division. no tempo da casa de Davi, no tempo de Davi e é feita a divisão. It says in verse 5, thus were they divided by lot. Então eles repartiram por sorte. And then you see in verse 7, No verso 7, starting the divisions, it says, now the first lot came forth to Jehoiarib, the second, etc. And it goes on to verse 18. então você tem a primeira, a segunda saindo, It says, até o verso and the 18. 20th and the 4 and 20th. Até o 18 você tem a 23ª e a 24ª. And then in verse 19 it says, these were the ordinings of them for their service to come into the house of the Lord according to their manner. E no verso 19 diz: o ofício desses no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão. So you see this list of 24. So can we see that in verse 18? Então a gente pode ver isso no verso 19. There's the number 24. No verso 18 tem o número 24. Are we okay with that? A gente está de acordo com isso? That these people Que essas pessoas, in Revelation 4 and 5, em Apocalipse 4 e 5, who are called elders, que são chamados de anciãos,
they're some kind of symbol of priests. Eles são de alguma forma símbolos dos sacerdotes. If they're a symbol of the priests, Se eles são símbolos do sacerdote, then you'd have the high priest with them. então você tem o sumo sacerdote com eles. And if we just read verse 20 of 2 Chronicles, Isso. sorry, 1 Chronicles, Se você ler o verso 20 de 2 Crônicas, de 1 Crônicas 24, the beginning of the verse says, and the rest of the sons of Levi. e diz, do resto dos filhos de Levi. So now it's just talking about the Levites, all the other people. Então agora está falando dos levitas, dos outras pessoas. So it's made that separation. Então foi feita essa separação. So are we okay now Então estamos de acordo agora that the person on the throne must be the high priest? que a pessoa no trono deve ser o sumo sacerdote? Yeah? Okay, we're in Revelation 4, Em Apocalipse 4, and let's read verse 9. vamos ler o versículo 9. Someone read it in Portuguese and English. Em português e inglês. Alguém em português e alguém em inglês. Revelation 4, verse 9. E como os animais davam glória e honra a sós dar graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on his throne, who lives forever and ever. So, who is it that liveth forever and ever? Quem é aquele que vive para sempre e sempre? Para todo sempre. Jesus. How do we know that? Como a gente sabe que é Jesus? How do we know that? Estava sentado sobre o trono She's saying because it was seated upon the throne. e We're trying to look for secondary evidences that it's Jesus. Estamos tentando achar evidências secundárias de que é Jesus. You know, so we're going to go to verse 11. I was just seeing if we can pick it up from verse 9. So we're not sure about verse 9. Let's read verse 10. Então, o Gabriel sugeriu ler o verso 11, mas ele achou que daria para achar no verso 9. Não deu? Então vamos ler o verso 10. Someone read it. A gente pode ler alguém? Verso 10? Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: English? The 4 and 20 elders fell down before him that sat on the throne and worshipped him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying. So verse 9 and verse 10 Então, verso 9 e verso 10 are saying the same thing. estão dizendo a mesma coisa. It's the beast in verse 9 and it's the 24 elders in verse 10. É a besta no verso 9 e os 24 anciões no verso 10. And they're both doing the same thing. E os dois estão fazendo a mesma coisa. Os animais, em inglês é besta, em português os animais. Worshipping or giving glory Eles estão adorando e dando glória to the one who lives forever and ever. para aquele que vive para sempre e sempre, para todo sempre. So verse 11. Então, verso 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So Brother Gabriel? Well, I've been looking here and I recall that I once read a very nice study on, which was proving that God created, Jesus created the world actually. Right now, I don't know. John 1:1. Always have this in mind. John 1:1, maybe you can prove it. Gabriel disse que
ele queria provar a partir de Apocalipse 4:11 que todas as coisas foram criadas por Jesus. Então isso é uma prova de que esse é Jesus. Ele só não está lembrando agora John 1:1. como provar isso. Aí eu sugeri João 1. Is that what you said? Yeah. One, 1 to 3. So we'll just read verse 3. Yeah. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só o 3 ele precisa para ler, na verdade. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em inglês agora. All things were made possible. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Someone tell some other verses? I think Hebrews 1 and 2. Hebreus 1, 2. A quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebrews 1, 2, right? Yeah. Now, can someone read in English? Hath in these days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the world. Any more? Mais alguém? And verse 10 as What? well. Verse 10, same chapter as well. O versículo 10 do mesmo capítulo também justifica, é uma prova disso. Marco has a hand. Sorry. Can I add another information to this, or you want to go to No, the creation? carry. Because we read also that it says he lives forever and ever. Yes. Ele quer adicionar também que, porque a gente leu que ele vive para todo sempre. And this is what it says in Revelation 1 verse 8. E é o que é dito em Apocalipse 1, verso 8. Apocalipse 1:8. Or in 18 also. 1:18. So we'll read both verses, verse 8 and 18. 18 perhaps is easier. Apocalipse 1:18. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and death. And you can see that this is Jesus who is talking. Mhm. There are more texts than this. Então ele leu Apocalipse 1:18 e dá para ver que isso é Jesus que está dizendo. Tem as características que a gente estava em Apocalipse 4:11. So we've got verses to demonstrate that Jesus is the one that creates, Então a gente tem versos para demonstrar que é Jesus aquele que cria, 4:11, 4:11. and we've got verses that show that Jesus lives forever and ever, Então a gente tem versos para mostrar que é Jesus que vive para sempre e sempre. 4, 9 and 10. 4, 9 e 10. And we've also looked at the symbology of the priesthood. E também a gente olhou para esses símbolos do sacerdócio. So if that's correct, Então se isso está certo, and I think it is, e ele acha que está, how do we deal with verse 7 of chapter 5? como a gente vem e entende verso 7 do capítulo 5? Let's read chapter 5, verse 7. Vamos ler isso, versículo 7, capítulo 5. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. Did you read it in Portuguese? E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. So you can see here the problem that my sister was facing. All of us are facing. E agora a gente pode ver o problema que a irmã Renilde estava dizendo, não só ela, todos. When you take a literal reading, Quando você faz uma leitura literal, you've got two different people você tem duas pessoas diferentes. because
this person here, the lamb, Porque essa pessoa aqui, o cordeiro, takes the book from him pega o livro dele and then begins to break open the seals. e começa a quebrar os selos. Yeah? So, how do we deal with that then? Sister Solange, how do you deal with this? Because you said this was Jesus and you're saying this is Jesus. So how does Jesus take things? Jesus is sitting here and he's got a book in his hand, and then suddenly we'll have to keep that there. Then Jesus is here, the lamb, and he's going to take the book from himself. Hum. So explain that. Português. Desculpa. Ele fez uma pergunta agora. Como é que a gente explica isso? Se tem um cordeiro, um trono com Jesus sentado e aí Jesus vai e toma o livro da mão dele mesmo. Como isso acontece? Before you answer the question, Antes de responder essa pergunta, I just want to make one point. We got here from where? a gente chegou aqui de onde? We got here from Revelation 10. A gente chegou aqui de Apocalipse 10. And the reason why I want A razão de por que eu quero falar isso, to is because if we go to chapter 10, verse 5, se você for Apocalipse 10, verso 5, and the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu and swear by him that liveth forever and ever, e jurou por aquele que vive para todo sempre, who created heaven and the things that are therein. o qual criou o céu e o que nele há. So this verse 6 Então esse verso 6 of chapter 10 do capítulo 10 is the same as what verses that we just read? é o mesmo de qual verso que a gente acabou de ler? Revelation 4, Apocalipse 4, 9, 4, Verse. 9. 9, 7, verse 9, verso 9, verse 10, verso 10 and verse 11. e verso 11. So we've got 9, 11, A gente tem 9 e 11, que é 11 de setembro em inglês. and we just said all of those people, E a gente está vendo todas essas pessoas. so all those characteristics were of Jesus. Então todas essas características de Jesus. And now we're saying in chapter 10, E agora a gente está dizendo no capítulo 10, Jesus has come down Jesus vem, desce, and he's swearing e ele está jurando. by whom? Está jurando por quem? Must be swearing by himself then. Ele está jurando por ele mesmo, então. Because most people would say when Jesus came down, he's swearing in the name of his Father. Ele está jurando. Muitas pessoas dizem que quando Jesus desce, ele está jurando o nome do seu Pai. So if it is Jesus all the way through, Se é Jesus por todo o período, todo o capítulo. I wanted to see maybe it changes the way we think about who Jesus is Talvez isso mude a nossa visão de quem Jesus é, and how he interacts with us. como ele interage conosco. I have a doubt. What about Daniel 7 that is Jesus going to the ancient of days, which is the Father? So you have this similar structure, but he's going to the Father. Eu fiz uma pergunta, porque em Daniel 7, tradicionalmente a gente entende como sendo Jesus indo ao Pai, e é uma estrutura onde você tem alguém sentado num lugar e com vários tronos. Who's gonna do it? So before that one, Antes disso, Sister Solange is going to do chapter 5, verse 7 for us. Don't answer that one, do 5, 7. não precisa responder isso agora. Faz o capítulo 4, 5. Comente Apocalipse 5, versículo 7. Eu acho que a pessoa que está no trono, She's saying that the person which is in the throne, no meio dos outros todos, né? in the midst of the other thrones, Mas is Jesus. os tronos dos anciãos, But the other thrones of the elders, eles também representaram a imagem de Cristo, they also represent the image of Christ, porque eles têm o caráter de Cristo. because they have the character of Christ. Agora, quando Cristo faz a criaturamento no nome dele mesmo, But when Jesus does the oath
in his own name. So when he does what? The oath, the oath, how is Oh, yeah. Okay. the oath? Então, assim, ele está se está referindo também ao centeno, porque eles têm o mesmo caráter deles, não? She's saying that it's referring to also to the elders because they have the same character as him. Ele está aí de orar por eles também, digamos. So he cries and mourns for them also. So what I want to know is this. O que ele quer saber é isso. Jesus is on a throne, Jesus está no trono and he's got a book in his hand. e ele tem um livro na sua mão. And is the book open or sealed? E o livro está aberto ou selado? Sealed. Sealed. So you've got that symbol of Jesus, Você tem esse símbolo de Jesus, which must be a symbol of a king. que deve ser um símbolo de um rei. And then you've got another symbol of Jesus, Então agora você tem um outro símbolo de Jesus, which is of a lamb. que é de um cordeiro. And when you have a lamb symbol, Quando você tem o símbolo de um cordeiro, then what happens? então o que acontece? The book is open. The book begins to be unsealed. O livro começa a ser selado. So what is that teaching us Então o que isso está nos ensinando? about the seal and the unsealing of a book? Sobre o selamento e a abertura de um livro, e o desselamento de um livro. O que está ensinando? O que isso nos ensina sobre a abertura e fechamento de um livro? De abertura e fechamento do selo. That the lamb is the one that can open. So, say it out loud. Em português, quer dizer que o cordeiro é aquele que pode abrir o livro. É o começo da profecia. It's the beginning of the prophecy, she's saying. I guess what I'm trying to... I don't know all the answers to this, Ele não sabe todas as respostas para isso. but I guess what I'm seeing from this Mas o que ele está vendo disso is that Jesus has different roles. é que Jesus tem diferentes papéis. We understand that A gente entende isso. through other principles or other stories. Por todos os princípios, pelas histórias. So when he's sitting on a throne, Então, quando ele está sentado num trono, his role or job function is different than when he's a lamb. seu papel, a sua função é diferente de quando ele é um cordeiro. But they're both Jesus at the same time. Mas eles são Jesus em ambos os lugares, ao mesmo tempo. So when he's on the throne, Então, quando ele está no trono, his role, whatever that role is seu papel, qualquer que seja ele, the role that he's not going to unseal or give information. é um papel que ele não abre, que ele não dissela, que ele não dá nenhuma informação. But when he's as a lamb, Mas quando ele é um cordeiro, then he does that work Então- of unsealing. então ele faz esse trabalho de selar. So in verse 7, Então, no verso 7, this switching of the books essa troca dos livros, that's symbolized by two different people simbolizado por duas pessoas diferentes, is actually the same person showing a transition of dispensational change or a change in what this person is doing. Então, na verdade, é uma mudança de símbolo de Jesus, mudando a dispensação, ou é uma transição de o que essa pessoa está fazendo. É como uma paralela quando Cristo muda de sacerdote de intercessor para juez. It's like a parallel when Jesus changed from the intercessor to the judge, High priest. Yes. high priest, yeah, to the judge. Sister, I say here in NMS 7, at 18:9, A Ellen White diz aqui, em onde? MS Manuscritos 7, MS 7, 1898. 1898. Which verse? Verse 6. verse 6. Yeah. Chapter 5, verse 6. She says, this, the last sentence, Tá no this is the appointed place of meeting between God and humanity. Só um minuto. A citação está onde? MS 7, 1898. Pode dizer. Esse é o lugar apontado de encontro entre Deus e a humanidade. That means what? O que isso significa? This change of dispensation, Isso significa a mudança de dispensação. the whole of
trying to, Esse é o, he's now allowing the humanity to be interacting in a different way with God, with like, because God doesn't want to unseal, and Jesus wants to, like, be in the land, he wants to unseal. aqui nesse lugar, Jesus está interagindo de forma diferente com a humanidade. Está permitindo agora como Cordeiro que a humanidade interaja quando ele abre os selos e revela informação. Any more thoughts? Mais algum pensamento? So I want to ask one question. Então ele quer fazer uma pergunta. Is the seals, São os selos, the 7 seals, os 7 selos, the same as the 7 thunders? o mesmo que os 7 trovões? Não. Não. You said yes, that they are. A gente disse ontem que sim. We say that they are? If Revelation 10:3 is equal to Revelation 5:5, we were saying they are. Ele está dizendo que se a gente diz que Apocalipse 10:3 é igual a Apocalipse 5:5, a gente está dizendo que eles são. My sister saying they're not. E minha irmã está dizendo que eles não são. So what are the 7 thunders then? O que são os 7 trovões, então? Os 7 trovões são eventos Events que acontecem numa linha de tempo that happen in a line time, Happening. in a timeline, desde Since- o tempo do fim since the time of the end até o fechamento da porta da to the graça. close of probation. Okay, and the 7 seals are what? Sim, muito bem. E o que são os 7 selos? Do que eu entendo, From her understanding, e eu entendo pouco, and she doesn't understand much. muito pouco, Very little. She understands very os little. 7 selos Is that the 7 seals falam de eventos talk about events no mundo in the world a descrição the description dos 7 selos of the seven não me seals fazem lembrar doesn't dos 7 trovões. make her remember of the 7 thunders. Okay, so what we've just done then isn't correct, and all of this what we've just done. We just done. Everything that we've discussed Então tudo que a gente discutiu can't be correct then, can it? não pode ser correto, então. Because we're connecting 2 verses Porque a gente está conectando 2 versos by a lion, por um leão, chapter 10 and chapter 5, capítulo 10 e capítulo 5. and if you're going to connect them together, Se você vai conectá-los juntos, you must be saying they're the same story. você deve estar dizendo que são a mesma história. If we take an event Se a gente pega um evento, O Igor diz para ele não perder tanto tempo nisso, porque aí eu estudo depois. Now, let me finish the point. she's saying that you don't need. Let me finish the point first. If this is April 1844, Então se ali é abril 1844, abril 1844, and we've got 2 things connected with that, e a gente tem 2 coisas conectadas com ele, name 2 things that we've got connected with that, at least. nomeiem 2 coisas que a gente consegue colocar ali. Very fast. O tempo de tardança, Carrying time, Disappointment. I can't hear you. Disappointment. disappointment, Another one, desapontamento. Mais algum? second angel. Segundo anjo. So if we've got these 3 here, Se você tem esses 3 ali, and we're going to make an application e a gente vai fazer uma aplicação that at the end of the world, no fim do mundo, this is 9/11, e isso é 11 de setembro, however we go about doing that, de qualquer forma que a gente faça isso, and say it's the second angel that does that for us, e a gente fala que é o segundo anjo que faz isso pra gente, then what do we have to do? então o que a gente tem que fazer? If we're going to say this is this Se a gente fala que isso é isso, because of the second angel, por causa do segundo anjo, what do we have to do as well? o que a gente tem que fazer então? Bring the other information down. So Trazer as outras informações também. all of these, Tudo isso, even if we don't understand, mesmo que a gente não entenda, even if it doesn't look correct, mesmo se não parece certo,
all of this has to be dragged down with it. Tudo isso tem que ser levado junto com eles. And this is the question that people ask. Isso é a pergunta que as pessoas fazem. If you say second angel came at 9/11, Você disse que o segundo anjo vem em 11 de setembro. explain what the disappointment was at 9/11. Me explique o que foi esse desapontamento em 11 de setembro. And my response, E a resposta dele é: I don't know what the disappointment was. ele não sabe o que foi o desapontamento. I could make one up. Ele pode inventar um. I was disappointed that the leadership were lost. Ele está desapontado que a liderança se perdeu. I could be disappointed about lots of things. Ele pode estar desapontado por muitas coisas. The fact that I don't understand O fato dele não entender doesn't deny this principle. não nega esse princípio. So you said yes to that. Então você disse sim para isso. Now, if we take this out, E agora se a gente tira isso and we say e a gente diz Revelation 10 Apocalipse 10 and 5, e 5, and we see lion, e a gente vê leão, and we see lion, a gente vê leão, what's connected with this lion? o que está conectado com esse leão? 7 seals, 7 selos. and here is 7 E thunders. aqui 7 trovões. So if we were to follow the same principle, Se a gente fosse seguir o mesmo princípio, shouldn't these two be the same thing? não seriam essas coisas a mesma coisa? Might be. Might be. No, I'm saying it has to be. Ele está dizendo que tem que ser. Because what you're saying, Porque o que você está dizendo it has to be, tem que ser. but because I don't understand it, Mas porque, como eu não entendo, it might be. talvez seja. So you're putting the might because you don't understand. Você está colocando talvez porque você não entende. Sim. And I'm saying E ele está dizendo, it has to be, tem que ser, even if I don't understand. mesmo que eu não entenda. And it might seem a subtle difference, E pode ser uma diferença sutil, but to me it's the big difference. mas para ele é uma grande diferença. Because then I'm saying I've got motivation to check and study. Porque para ele é uma grande diferença, porque ele tem motivação para checar e estudar. Sim. How these relate. Como isso se relaciona. But you don't have any motivation. Mas você não tem nenhuma motivação. I'm using you as an example. Está te usando como exemplo da igreja. You don't have any motivation because you don't even believe they're connected. Você não tem nenhuma motivação, porque você não acredita nem que eles se conectam. Because this here Porque isso aqui, is the history porque os 7 selos é uma história, of 2,000 years. é uma história de 2000 anos. Sim. And this is the history Essa é uma história, of 46 years. é uma história de 46 anos. And that's what your problem is. Esse é onde seu problema está. But I'm saying, Mas ele está dizendo, upon the testimony of more than 2, sobre o testemunho de mais de 2, we have to reconcile that, a gente tem que reconciliar isso. and it's going to change the way you think about seals. E vai mudar o jeito que você pensa sobre os selos. Even if I don't have all the answers. Mesmo que ele não tenha todas as respostas. Because if that's not true, Porque se isso não é verdade, then you can't go from Revelation 10 to Revelation 5. então você não consegue ir de Apocalipse 10 para Apocalipse 5. And then everything that we were just talking about. E tudo isso que a gente fez não significa muita coisa. Because where do you want to place Revelation 4 and 5? Porque onde você quer colocar Apocalipse 4 e 5? He's going to start breaking the seals. Ele vai parar de quebrar os selos. And what is the first seal? E qual que é o primeiro selo? You can have a look. It's what? The white horse. É o cavalo branco. O primeiro selo é o cavalo branco. Vencedor. É o cavalo branco, é o vencedor. So what is that history? Então, o que é essa história? The Church of Ephesus. A igreja de Éfeso. She's saying the first church with First Christ. church. Brother Aaron, do we just say something? No, the same. Okay, so this is AD 31 then. Então isso é 31 depois de Cristo. So you're going to put chapter 5 Então você vai colocar capítulo 5 in AD 31. em 31 depois de Cristo? Is that correct? Tá certo? Does that make sense to everybody? Isso faz sentido para todo mundo? Where we get AD 31 from? De onde a gente tirou 31 depois de Cristo? Faz sentido de onde ele tirou esse número? Faz sentido?
de onde ele tirou esse número? Sim. Não. No. Okay, so you've got to say no. Don't sit, you can't sit there. You've got to say no. I don't understand Vocês têm que dizer, não, não entendi. because you just get more and more lost. Porque aí você só fica mais e mais perdido. Who's going to explain? Não é Quem- 31? Algumas pessoas não entenderam. E aí ele está pedindo para que entenda, para que explique. Okay. Por que é o 31 então? So Brother Igor's just going to explain this to us. We'll do it in English and Portuguese. Okay. In Portuguese first. Portuguese first. So this is for my sister. Os 7 selos, o primeiro selo começa, os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros. Sim. E eles retratam o desenvolvimento da igreja nesse período. Ele sai de branco, aí é amarelo, aí depois branco, vermelho, preto e amarelo. Era como se fosse... O branco é um símbolo de pureza, e aí aquele período da igreja onde ele está mais puro. O vermelho começa a haver muita perseguição, muita morte, os mártires. E aí o preto é um símbolo de quê? De destruição, de impureza. A igreja já está muito corrompida. E aí o quarto é o símbolo de morte, onde eles já estão perseguidos. Tudo isso, a primeira igreja, a branca, o cavalo branco, começa em 31 depois de Cristo. Por isso que ele marcou aqui, porque é o primeiro selo aberto. I was explaining that the seals, the 4 first seals represents our 4 horses, and they have different colors. And Uriah Smith applies and explains this as different phases of the church. The first one being the more pure one, more with purity, which is the first church with Christ and everything. And then it starts degradation. The second one is red, which is full of persecution and death. The red means this blood that is shed. And then the third one is black, and I'm thinking it's the impurity that appears on the church. And then the fourth one is the death. It's yellow. Has a pallor of death, which is the death of the church, the end of the everything. So the first one is the white one, and it starts at 31 AD. That's what I explained. Does that make... You ask a question now Agora faz uma pergunta. that you don't understand something or you want something explained. Se você não entendeu algo, você quer que faça uma pergunta. Eu entendi, não. She understood now. Okay, so the 7 seals Então, os 7 selos is the history of the church é a história da igreja, as the world interacts with it. e enquanto o mundo interage com ela. It tells you what the world is going to do to the church. Então, faz o que o mundo faz, fala do mundo interagindo com a igreja. O que o mundo faz com a igreja? And I put 2,000 years E ele botou 2000 anos aqui. because it begins in, we'll put AD 31, but it begins a little bit before that. Começa em 31, mas ele botou 31, mas começa até um pouco antes. When would we say it does begin? Sorry, when? When would we actually say it begins? Então, quando a gente diria que começa realmente? Because I prefer to put, 27? I normally would put 28 Ele vai colocar 28 because of John chapter 2 verse 20. por causa de João, capítulo 2, versículo 20. So it's going to list the church all the way to the very end. Então, vai descrever a igreja por todo o caminho até o fim. So that's 7 seals. Então, esses são os 7 selos. In 7 thunders, Então, 7 trovões, Alan White says Ellen White diz, it's from 1798 é de 1798 to 1844. até 1844. First and second angels messages. A primeira e segunda mensagem angélica. So my sister doesn't know how to reconcile these two together. E a minha irmã não sabe como reconciliar essas duas coisas juntas. But we know Mas a gente sabe if it's this history here of the Millerites, que se essa história aqui dos mileritas it must also be, também deve ser, I'll do it with this one here. ele vai fazer com essa ali, com This aquela is the ali. 7 thunders. Esses são os 7 trovões. Then if the 7 thunders was Millerite history, Então, se os 7 trovões era a história milerita, we must have a 7 thunders in our history. então a gente deve ter uns 7 trovões na nossa história. We're okay with that? And we've also discussed, E a gente também discutiu, not here but previously, não aqui, mas antes, that there are other 7 thunders. que existem outros 7 trovões. Do you know about the 7 Persian kings? Vocês sabem dos 7 reis persas? Do you know about 7 Persian kings? No. Não. Okay, but you know these two. Vocês sabem esses dois 7 trovões. Você não sabe dos 7, mas sabe desses dois 7 trovões? Sim.
Okay, so Mas dá para at least the principle that if we're repeating Millerite history, Pelo menos o princípio de que se a gente está repetindo a história milerita, then we have to have 7 thunders in our history. então a gente tem que ter Like 7 David. trovões na nossa história, como eles têm. So what we're suggesting Então o que a gente está sugerindo? is that this history here É que essa história aqui, of the seals, dos selos, which was a literal history que era uma história literal of many, many different people, de muitas e muitas pessoas, is now going to be used symbolically vai ser usada agora simbolicamente to represent one group of people. para representar um grupo de pessoas. So this one group, Então esse um grupo, this one generation, essa geração, will experience all of these things. vai experimentar todas essas coisas. So that's what we're suggesting. É isso que a gente está sugerindo. And it is difficult to conceptualize. E é difícil de conceitualizar isso, de conceituar. He's saying that we see all the 7 thunders in all the reform lines, he's asking. Você está perguntando ou está dizendo? But my sister doesn't know that, that's why. Yeah, he's saying this and he's not asking. Ele está dizendo sim, mas a nossa irmã não vê isso por isso. Yeah, she needs to understand that you see these 7 thunders in every reform. Ela precisa entender que a gente vê esses 7 trovões em cada uma das linhas de reforma. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, we thank you for your goodness. Pai Celeste, agradecemos pela sua misericórdia e sua bondade. Help us to see our great need. Ajude-nos a ver a nossa grande necessidade. We've come to the end of the world, Nós chegamos ao fim do mundo and there are so many things we don't understand. e tem tantas coisas que a gente não entende. We've not spent the time, A gente não gasta o tempo, we've not put forth the energy a gente não coloca a energia to study your word de, deeply. de estudar a tua palavra profundamente. And as we can see the events around us E que quando a gente vê os eventos ao nosso redor, beginning to overtake our own experience, quando eles começam a tomar nossa experiência, nossa própria experiência, we feel we're not ready a gente sente que não está pronto. to give birth De dar luz, to the church triumphant. de dar luz à igreja triunfante. But we know all things are in your control. Mas sabemos que todas as coisas estão no seu controle. Therefore we pray Então, por isso eu oro that we would come in agreement with your will que a gente vai estar de acordo com a tua vontade and that we would prioritize things in our life e que a gente vai priorizar as coisas na nossa vida. so that we would put you first above everything. Que a gente coloque o Senhor em primeiro lugar acima de tudo. Be with us according to this deed, this word. Esteja conosco de acordo com essa We pray in palavra. Jesus' name. Eu peço em nome de Jesus, amém.